Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo que alguns aí de vocês estavam ansiosamente esperando, né? Matrizes, tá? E matrizes, né, assim como todo o conteúdo que a gente viu até o momento na disciplina, é um conteúdo que precisa que você tenha compreendido muito bem os tópicos, né, os conteúdos anteriores, tá? Então, se você compreendeu bem conceitos, manipulação, todo aquele material a respeito de vetores que foi abordado nos vídeos anteriores, tá? Se você teve dúvidas e as dúvidas foram sanadas, né? Se você correu atrás de sanar essas dúvidas, se você conseguiu fazer os exercícios, as atividades que foram passadas é, sem ou com um pouco de dificuldade, mas conseguiu e deu tudo certo, provavelmente você não vai ter muita dificuldade em compreender esse conteúdo de matrizes, tá? Agora, se você teve ou ainda tem dúvidas, né? Tem bastante dificuldade ainda em manipular vetores, eu recomendo que você pare esse vídeo aqui agora e volte lá para os vídeos de vetores para tentar rever, para tentar correr atrás aí desse prejuízo, tá? Nada está perdido, mas eu recomendo que você volte lá nos vídeos de vetores para tentar compreender bem, compreender um pouco melhor, né, os procedimentos, o formato de manipulação daquele tipo de variável, porque certamente você vai precisar disso aqui em matrizes, tá? E se você não compreender muito bem, provavelmente você vai ter muita dificuldade em evoluir aqui na matéria comigo, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link dos primeiros vídeos da playlist de vetores, tá? Para você, se você quiser rever todo esse material, dar uma revisada aí em vetores, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, como todo conteúdo, eu sempre gosto de fazer, apresentar uma introdução para a gente, antes de começar a estudar a fundo essa matéria, tá? Até o momento, a gente tem estudado vetores que são conhecidos formalmente por esse nome, né? Variável composta homogênea de uma dimensão ou simplesmente unidimensional. Por que que é esse nome formal, né? Variável porque, né, é uma estrutura, né? Composta porque ela é composta por vários compartimentos, né? Onde cada compartimento armazena um conteúdo e esse conteúdo é do mesmo tipo, tá? Esse conteúdo que é guardado em cada um desses subcompartimentos ou subcélulas, né? São do mesmo tipo, por isso que é esse nome, homogêneo, né? Um único tipo, tá? E unidimensional a gente pode dizer porque para eu percorrer todos os elementos, todos os compartimentos dessa estrutura, eu preciso seguir uma direção. Nesse caso aqui, eu vou dizer que eu sigo a direção da esquerda para a direita para eu percorrer todos os elementos, né? Eu tenho que visitar o primeiro índice, o segundo índice, o terceiro índice, né? Ou sim, um sentido horizontal ou sentido vertical, se for o caso, mas o fato é que eu preciso seguir uma direção, um único sentido e, portanto, né, que tem essa nomenclatura de uma única dimensão, né? Quando eu vou percorrer os elementos, eu vou em direção a eu sigo uma orientação, né? Essas variáveis, né, esse tipo de estrutura, além de corresponder aos vetores, né, também pode ser adotado, né, pode ter qualquer número de dimensões, tá? Qual é, qual é o porém disso, a contrapartida, né? À medida que o número de dimensões da minha estrutura vai aumentando, consequentemente, as direções para eu percorrer os compartimentos dessa minha estrutura também vão aumentando, né? A complexidade, né? É, para eu percorrer essa estrutura se torna um trabalho um pouco complicado e um pouco custoso, até em termos de processamento do algoritmo, né? Que não vem ao caso, mas assim, a forma de manipular se torna mais trabalhosa, porque eu vou ter mais direções, né? Mais dimensões para percorrer aí, né? Partindo desse princípio, né? Da onde que vêm as matrizes?
a nomenclatura mais assim comum utilizado. Matrizes são conhecidas como variáveis compostas homogêneas, assim como vetores que a gente viu até o momento, né? Só que as matrizes elas têm duas dimensões, mas são conhecidas como variáveis compostas homogêneas bidimensionais, tá? Então, eu posso visualizar, enxergar, tentar intuitivamente vislumbrar uma matriz como se fossem vários vetores. Deixa eu tentar fazer mais reto isso aqui. Como se fossem vários vetores empilhados, tá? Tentar copiar isso. Como se fossem vários vetores assim, ó, empilhados, tá? Qual é a diferença, né? Por que ela é conhecida como uma variável composta homogênea bidimensional? Onde que estão essas duas dimensões aqui? As dimensões, elas estão nesse sentido, né? Para eu percorrer os elementos, os compartimentos dessa estrutura, as células, né? Cada uma dessas células, eu preciso seguir essa direção, da esquerda para a direita. E para eu chegar até essa posição que eu vou colocar em roxo, o que eu preciso fazer? Seguir essa direção aqui, ó, de cima para baixo, tá? Para eu percorrer elemento a elemento até chegar naquela última célula mais distante ali da diagonal, certo? Por isso que, de certa forma, é conhecido como bidimensional. São duas dimensões, né? Vamos dizer assim, em horizontal e vertical, certo? Tudo bem, pessoal? Então tá. Além disso, né? Como eu disse com relação ao item 2 aqui, como eu disse com relação a esse item, a extensão de variáveis compostas homogêneas para 3 ou mais dimensões é simples e imediata. Qual é o porém? À medida que eu vou aumentando essas direções para onde eu tenho que ir, eu vou aumentando a quantidade de compartimentos, mas também eu aumento a complexidade disso, né? O trabalho para se percorrer esses elementos em 3 direções e para eu visitar essas 3 direções vai se tornar um trabalho bem complicado, tá? Então, é como se eu tivesse assim, vamos supor que eu tenha mais uma dimensão, né? O que vai acontecer? É como se eu tivesse assim, né? Que seria em horizontal e vertical, né? E também como se eu tivesse, deixa eu posicionar aqui. Como se eu tivesse isso aqui, né? Ó, em direção à profundidade, tá? Não ficou muito bom o desenho, não sou muito bom em desenhos, mas é como se eu tivesse duas estruturas e aí essas estruturas como se eu tivesse duas camadas, melhor dizendo, né? Então eu teria que visitar os elementos da primeira camada e depois os elementos dessa segunda camada, tá? Então, a visualização, às vezes até que nem aqui para eu desenhar esse exemplo acaba se tornando um pouco mais complicado, né? Porque eu precisaria visitar os elementos da esquerda para a direita, de cima para baixo e também nas camadas aqui em profundidade, nesse sentido aqui, né? Assim. Então se tornaria cada vez mais complicado. E 4 dimensões, às vezes acaba a gente nem conseguindo visualizar, né? Mas assim, todas elas têm essa capacidade de processamento pela máquina, beleza? Na matemática, uma matriz pode ser vista como uma tabela, um quadro, contendo m linhas e n colunas. Usada de forma geral para resolver sistemas de equações e transformações lineares. Então, matrizes é um termo é um conteúdo que vocês vão ter provavelmente nos próximos anos aí na matemática, tá, pessoal? Não que eu vá adiantar os termos, todas as coisas da matemática, mas alguns conceitos, algumas propriedades provavelmente a gente vai acabar vindo por aqui. O que de certa forma é bom para vocês, que quando vocês forem ver esse conteúdo na matemática, vocês já vão estar um pouco ambientados, tá? De certa forma, a matriz ela tem mais ou menos esse formato assim, né, na matemática.
É vista como uma tabela, uma relação de valores, tá? Então, nesse caso, para esse exemplo, eu vou dar um nome aqui, vamos dizer que essa matriz se chame A, né? Essa minha matriz, ela possui duas linhas, certo? Porque eu tenho aqui, ó, uma linha e a outra linha, certo? Beleza? E eu tenho também três colunas, certo? Veja, como se fosse uma tabela onde eu tenho duas linhas e três colunas, tranquilo, né? Uma matriz com m linhas e n colunas, esse mn é exatamente esses números, né? Só por notação aqui que eu acho mais tranquilo de explicar para vocês. É chamada de matriz m por n e denota-se dessa forma aqui, né? Então, por padrão, quando eu for denotar a ordem da minha matriz, né? Como também é conhecido esses valores, a denotação é assim: linha por coluna, quantidade de linha por quantidade de coluna, tá? Então, esse 2 indica a quantidade de linhas e o 3 indica a quantidade de colunas, tudo bem? Tem esses outros nomes, né? Dimensões, tipo ou ordem da matriz, tá? Outro exemplo, vamos chamar esse aqui de B, né? Uma outra forma que vocês podem visualizar matrizes no formato da matemática, né? Assim, ó. Né? Nesse caso, qual é a ordem da minha matriz? 2 por 2, né? Porque eu tenho duas linhas, certo? E duas colunas, para esse exemplo aqui, né? Tudo bem, pessoal? O que se aproxima mais com o que vocês já conhecem com esse termo matriz, linhas e colunas? O que vocês acham? Sim, exatamente, né? Se assemelha com tabelas, planilhas, planilha do Excel, planilha do Google, né? Documentos do Google, né? Se assemelha com aquelas planilhas dessas grandes ferramentas aí, tá? Por quê? Uma matriz ela pode ser visualizada exatamente nesse formato de planilha, porque para eu acessar uma determinada célula lá na planilha, eu preciso referenciar essa célula, né? Por exemplo, quando eu chamo uma função de soma, eu preciso referenciar qual ou quais células eu quero que sejam somadas, né? E para eu fazer essa referência às células, o que eu coloco? O índice da linha e o índice da coluna junto, né? Porque se eu colocar só o índice da linha, a planilha não vai saber identificar qual é a célula daquela linha que eu quero fazer a soma, né? Então, basicamente, a manipulação de matrizes vai seguir essa linha, tá? Qualquer referência, isso eu vou falar daqui a pouquinho, qualquer referência que eu for fazer a um elemento da matriz, eu preciso referenciar esse elemento através do índice de linha e o índice de coluna, tudo bem? Aqui, né? Tá no próximo slide. Um elemento de uma matriz que eu chamei de A, nesse caso, certo? Que está na linha I e na coluna J, eu vou denotar ele aqui na disciplina como elemento IJ, tá? O que significa isso? Esse elemento IJ quer dizer assim, eu quero fazer uma referência a um elemento que está armazenado na linha I, coluna J, tá? De novo, né? Para eu referenciar um elemento, uma célula, preciso desses dois itens, tá? Desses dois índices, né? De forma similar ao que a gente tem visto em vetores, né? Vetores também têm índices, mas matrizes têm índices também, porém com duas dimensões, com duas vertentes, né? Duas direções, tá bom? Ó, essa aqui é uma curiosidade que está em itálico. Uma matriz onde uma de suas dimensões é igual a 1 é geralmente chamada de vetor. Por quê? Veja, se eu tiver essa estrutura aqui, eu posso dizer que essa estrutura é uma matriz, é um vetor, claramente, né? Eu posso dizer que essa estrutura, eu vou chamar de E1, tá? Posso dizer que essa estrutura E1 é uma matriz 1 por 4? Sim ou não? Vou dar 2 segundos.
Posso dizer sim, né? Por quê? Essa minha matriz, né, entre aspas, ela possui uma única linha e quantas colunas? 4 colunas, tá? Então, de certa forma, né? De certa forma, a gente já manipulou matrizes indiretamente. É lógico que a nossa vida vai complicar mais aqui, porque eu não vou colocar matriz de uma linha ou matriz de uma coluna só, né? Tipo assim, ó, né? Esse E2 também pode ser chamado de matriz, só que no caso essa matriz ela vai ser o quê? 4 por 1, certo? Por quê? Ela tem 4 linhas. Quantas colunas para cada linha? Uma única coluna, tudo bem? Então todo esse texto aí em itálico quis dizer isso, né? Uma matriz onde uma de suas dimensões é igual a 1, geralmente é chamada de vetor, tá? Então, em resumo, a gente já estudou, sim, matrizes de forma parcial e indireta com vetores, tá? Por que não apresentar matrizes logo de uma vez ao invés de apresentar vetores? Porque justamente vocês precisam se ambientar, né? Eu não posso complicar de uma vez, eu tenho que ir complicando aos poucos nossa vida, senão vocês não vão conseguir assimilar, tá? Matrizes são declaradas similarmente aos vetores. Então, primeiro eu especifico o tipo. Esse tipo, a gente já tá careca de saber, né? Pode ser o quê? Inteiro, vai falando. Real, caractere, cadeia. Cadeia de caracteres, né? Um conjunto de caracteres, né? Um texto, né? Identificador, o que é isso? Pode ser conhecido aí como nome ou rótulo. Esse nome, ele precisa ser único, assim, em relação aos nomes das demais variáveis, né? Porque é através desse nome que eu vou referenciar, né? Fazer associação à minha estrutura, né? Isso vale para qualquer tipo de estrutura, seja um vetor, uma matriz ou uma variável simples, tá? E aqui, entre colchetes, veja que tem dois pares de colchetes, né? O primeiro, onde está dimensão 1, significa que aqui dentro desse primeiro par de colchetes eu vou colocar o quê? A quantidade de linhas que a minha matriz vai ter. Enquanto que no segundo par de colchetes, onde está escrito dimensão 1, eu vou colocar a quantidade de colunas que a minha matriz vai ter. Beleza? Quantidade de linhas e quantidade de colunas, tá? Da mesma forma, né, isso serve para quê? Para declarar um vetor, né? Essa ordem, quantidade de linhas e quantidade de colunas, é obrigatória. Não tem como eu colocar primeiro a quantidade de colunas e depois a quantidade de linhas, tá bom, pessoal? Então, atenção aí. Utilize sempre assim, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Se você colocar na outra ordem, vai estar errado, tá? Essa mesma ordem serve para quando eu quiser fazer, eu vou falar isso daqui a pouco, mas serve para quando eu quiser fazer uma referência a uma célula da minha matriz, né? Imagina a tabela, né? Quando eu quero fazer referência a uma determinada célula da minha tabela, eu preciso colocar a posição da linha com a posição da coluna, tá? E aqui vai seguir essa ordem também. Eu preciso colocar os índices de linha e depois os índices de coluna para fazer a associação àquela referência àquela célula da matriz ou da minha tabela, no caso, pensando ali na planilha. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nesse exemplo eu apresento aqui para vocês, né, a declaração de uma matriz do tipo inteiro, né? O nome dela é A, azão, certo? E ela possui 10 linhas com com 15 colunas, certo? Se a minha matriz ela possui 10 linhas, os índices dessas linhas, seguindo exatamente a mesma ideia de vetores, né? Os índices dessas linhas vão de quanto até quanto? Hã? Muito bem. De 0 até 9, certo? Que nem eu estou sinalizando aqui na esquerda da imagem.
Consequentemente, similarmente, se eu tenho 15 colunas, os índices das colunas vão variar de 0 a 14, né? Exatamente a quantidade menos 1 de colunas. Beleza, pessoal? Tá. Agora, eu vou adiantar aqui para aproveitar essa imagem. Se eu quiser, por exemplo, acessar esse elemento que eu estou delimitando, que eu estou destacando aqui nessa imagem. Como eu faço o acesso a esse elemento? Simples. Veja. Ó, eu vou dar 5 segundos aí para você me dar essa resposta. Bom, para eu fazer referência a esse elemento, ao conteúdo que está guardado nesse compartimento, eu preciso colocar nome da minha estrutura, né? Colocar como se fosse um escreva, tá? Escreva padrão, né? Mas aí eu coloco aqui nome da minha estrutura, certo? No primeiro colchete, eu tenho que colocar 2 pares de colchetes, né? Porque para eu referenciar um elemento é pelo índice de linha e depois o índice de coluna. Então aqui primeiro eu coloco o quê? Qual é o índice da linha? 2, né? Aqui. Fiz a seta, certo? E depois eu coloco qual é o índice da coluna, que é 2 também. Certo, pessoal? Vou fechar aqui. É isso, né? Índice de linha com índice de coluna. Vamos fazer mais um, deixa eu ver aqui. Vou pegar um difícil. Esse aqui, ó, que eu estou delimitando aqui em azul. Se eu quiser exibir o conteúdo desse compartimento, como eu faço essa referência? Muito bem, é isso aí, pessoal. Nome da estrutura, né, o nome da minha matriz. Coloco entre colchetes o índice da linha. E depois coloco entre colchetes também o índice da coluna. Beleza, pessoal? Vou fazer uma seta aqui. Posso seguir? Se tiver dúvidas, volte aí um pouco mais no vídeo, né? Vá com calma, porque esse momento é essencial aí para você compreender. Esse momento aí são muitas novidades aí para a gente assimilar. Tá bom, pessoal? Ó, tudo que eu falei na imagem tá aí nesse texto, né? De forma similar aos vetores, acho que tem um erro aqui, ó. A vetores. A primeira linha de uma matriz tem índice 0, a segunda linha tem índice 1 e assim por diante. Ou seja, quando eu falar assim, eu quero saber os elementos da primeira coluna, eu vou olhar para o índice de coluna 1 ou para o índice de coluna 0? Para o índice de coluna 0, porque quando eu quero olhar para a primeira coluna, é aqui, ó, né? Vou colocar em roxo para não confundir vocês. Quando eu quero olhar para os elementos, vamos dizer assim, da primeira coluna, é a coluna de índice 0, né? De certa forma também, quando eu quero olhar para os elementos da penúltima, né? Ou da nona linha, tenho que olhar para onde? Para cá, para o índice 8, tá? Então, isso aqui acabei de falar, né? Para eu referenciar um determinado valor de célula, eu tenho que colocar envolvidos entre colchetes os índices, respectivamente, viu? Os índices de linha com os índices com o índice, né, de coluna, tá bom? Junto com o nome da estrutura, claro, né?